Depois do meu aniversário de 75 anos, meu filho e neto se reuniram e me internaram numa casa de repouso. 3 anos depois, quando foram me buscar, descobriram que eu era a dona do lugar. Meu filho me olhou nos olhos na noite do meu aniversário de 75 anos e disse: "Mãe, contratamos uma casa de repouso, é melhor para a senhora." E meu neto, do lado dele, com o copo de refrigerante na mão, acrescentou sem piscar: "A gente pesquisou um lugar muito bom, vó. A senhora vai ficar bem cuidada." Eu olhei para os dois. Depois olhei para a mesa cheia de pratos que eu mesma tinha cozinhado, para o bolo de 3 andares que eu tinha acordado às 5 da manhã para decorar com rosas de chantilly cor-de-rosa, porque Marcelo sempre disse desde pequeno que era o favorito dele. Para as fotos nas paredes, todas com molduras que eu mesma escolhi ao longo de décadas, todas elas contando uma história de família que eu tinha construído sozinha, tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. Não disse nada. Levantei da cadeira devagar. Fui até o meu quarto. Abri a mala grande do armário, aquela de couro marrom que tinha comprado na viagem para o Rio de Janeiro quando Marcelo tinha 12 anos, e comecei a dobrar minhas roupas em silêncio. Meu nome é Joana Ferreira dos Santos. Tenho 78 anos hoje. Sou baixa, de cabelo branco curto que corto sozinha desde os 50 e tantos, porque nunca gostei de depender de salão para me sentir bem. Tenho mãos que trabalham, mãos de quem passou a vida apertando o parafuso e segurando calculadora, e cortando legume, e plantando planta, e escrevendo relatório. Mãos que nunca pararam. E o que eu vou te contar agora é a história de como fui parar numa casa de repouso contra a minha vontade, como passei 3 anos lá dentro, e o que aconteceu no dia em que meu filho e meu neto finalmente foram me buscar. Porque quando eles chegaram, descobriram que eu não era mais a mesma mulher que eles tinham deixado. Eu era outra coisa completamente diferente. E isso, minha querida, mudou tudo para todos nós. Mas antes de chegar nesse dia, deixa eu te contar quem eu era. Porque para você entender o que aconteceu, você precisa entender de onde eu vim, quem é Joana, o que a Joana carrega. Nasci em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, filha de agricultores que não tinham nada além de terra seca e vontade de trabalhar. Aprendi desde cedo que o mundo não dá nada de graça, que cada coisa boa da vida tem um preço, e que esse preço geralmente é pago em suor, em noites mal dormidas, em escolhas difíceis que parecem impossíveis no momento, mas que você faz mesmo assim porque não há outra opção. Minha mãe dizia que eu tinha nascido com as mãos abertas para o trabalho e o coração aberto para os outros. E ela não estava errada. A minha mãe nunca estava errada nessas coisas. Casei com 22 anos com um homem chamado Jorge, que era mecânico e tinha um sorriso que enchia o cômodo. Um homem bom, no sentido mais verdadeiro da palavra, que não era perfeito, mas que tentava todos os dias ser melhor do que havia sido no dia anterior. Jorge morreu de infarto fulminante quando nosso filho Marcelo tinha apenas 8 anos. Da noite para o dia, me vi viúva, sozinha, com uma criança de 8 anos que chorava escondido no banheiro, porque não queria que eu visse, um aluguel para pagar e um salário de auxiliar de escritório que mal dava para o leite e o pão da semana. Mas eu não caí. Me curvei, sim. Tremi, sim. Fui até o cemitério na primeira semana e chorei até não ter mais lágrima, sentada na beira da sepultura do Jorge, dizendo coisas que eu nunca repetiria para ninguém. Mas não caí. Voltei para o trabalho na segunda semana. Matriculei Marcelo numa escola boa que tinha bolsa parcial. Peguei um segundo trabalho de tarde na panificadora do seu Antônio, atendendo o balcão depois das 5. Dormia 6 horas quando era dia bom, 4 quando não era. Trabalhei durante 30 anos na mesma empresa de contabilidade, a Contábil Mirandola, começando como assistente e terminando como gerente financeira, responsável por uma carteira de 120 clientes. Aprendi tudo o que podia sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre como fazer o que pouco rende mais. Aprendi que o dinheiro é como água, vai onde deixam brecha, e que a diferença entre quem tem e quem não tem é muitas vezes apenas a disciplina de tapar as brechas antes que a água escoe. Quando Marcelo cresceu, paguei a faculdade dele com o que tinha guardado durante anos, pagamento a pagamento. Ajudei na entrada do apartamento quando casou com a Luciana. Bancamos o casamento juntos, eu com metade. Fui a avó presente do meu neto Vitor desde o primeiro dia, desde a sala de parto que a Luciana me deixou entrar, porque eu tinha ficado sentada no corredor do hospital por 17 horas sem sair. Dei tudo, absolutamente tudo que eu tinha para dar, e me senti bem com isso, porque era minha família.
Era o que eu tinha construído. O que eu não percebi foi que ao longo dos anos fui me tornando invisível para eles. Não de uma vez, não com um golpe só. Foi as portas fechando devagar, uma ligação que demorava mais para ser respondida. Um almoço de domingo que tinha sido semanal durante anos, que sumiu do calendário sem aviso, e quando eu perguntei, Marcelo disse: "A gente vai marcar logo", e nunca marcou. Uma reunião familiar no Natal, onde eu ficava no canto da sala, sorrindo para os outros, enquanto eles conversavam sobre viagens e planos e coisas que não me incluíam. E eu, boba e orgulhosa demais para reclamar, achava que era assim mesmo, que filho crescido tem a vida dele, que eu não devia me queixar, que era ingratidão minha querer mais do que me davam. Tinha 74 anos quando comecei a perceber que havia algo diferente no comportamento de Marcelo. Ele aparecia mais na minha casa, o que até me alegrou no começo. Um calor no peito, um alívio. Meu filho está voltando. Só que quando eu prestava mais atenção, ele sempre aparecia quando precisava de alguma coisa. Uma assinatura aqui, um documento ali. "Mãe, precisa renovar o seguro do carro. Deixa eu ir com você." "Mãe, o banco está pedindo para atualizar seus dados. Vou te acompanhar." "Mãe, esse investimento que você tem não está rendendo bem. Vou conversar com um gerente que conheço." Eu deixava, confiava. Era meu filho. No meu aniversário de 75 anos, eu acordei feliz. Acordei às 5 da manhã, fiz café, tomei do meu jeito, devagar, ouvindo o rádio de pilha que estava na minha cozinha há 30 anos. Depois comecei a cozinhar. Fiz minha lasanha de 3 camadas com molho feito do zero, o frango que Marcelo adorava desde criança. Fiz o bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, que Vitor tinha pedido especificamente no mês anterior, quando mencionei que ia fazer o aniversário. Comprei refrigerante e um vinho tinto que o dono da adega recomendou. Coloquei a toalha bordada que ganhei da minha mãe na mesa. Dobrei os guardanapos em triângulo, do jeito que aprendi num curso de hotelaria que fiz 20 anos atrás, por curiosidade. Esperei. Marcelo chegou às 7 da noite com Vitor. Os dois arrumados, sorridentes. Jantamos. A lasanha estava boa, o frango estava bom, e eu fui feliz de um jeito simples e antigo enquanto servia, enquanto ouvia eles conversando, enquanto enchia o copo de Vitor de refrigerante quando esvaziava. Cantamos parabéns. Tirei o bolo do freezer. E então, quando eu estava servindo a primeira fatia, Marcelo puxou um envelope da bolsa lateral da jaqueta e colocou na mesa com um gesto que ele claramente tinha ensaiado para parecer casual. "Mãe, a gente precisa conversar sobre uma coisa importante." Eu deixei a faca do bolo na mesa. Olhei para o envelope. Ele abriu. Tinha uma folha dobrada em 3 partes dentro. O nome de uma casa de repouso no cabeçalho. Endereço, a 42 quilômetros dali. Valores mensais detalhados. Estrutura, equipe, serviços. Ele tinha impresso como se fosse uma proposta de negócio, como se fosse uma cotação de obra. "A gente acha que seria melhor para a senhora ter um acompanhamento mais próximo." "Profissional. Você já teve aquela tonteira no mês passado, mãe. E a gente não consegue estar sempre disponível, sabe? O trabalho, a Luciana com os problemas dela de saúde." Vitor assentiu com a cabeça. Sério, como se tivesse ensaiado também. "A gente pesquisou bastante, vó. É um lugar muito bom. Tem médico, fisioterapeuta, nutricionista, atividades o dia todo. Você não vai ficar ociosa lá." Ociosa. Ele tinha usado a palavra ociosa para me descrever. Para a mulher que acordou às 5 da manhã para fazer o bolo do aniversário dele. Eu olhei para os dois por um longo momento. Marcelo com aquela expressão de quem espera a aprovação. Vitor olhando para o prato. O bolo no centro da mesa com as velas ainda acesa. Não gritei. Não chorei. Não joguei o prato na parede como uma parte de mim quis fazer com uma força que me surpreendeu. Levantei da cadeira devagar, saí da sala e fui até o meu quarto. Abri a mala grande do armário. Comecei a dobrar minhas roupas em silêncio. Ouvi Marcelo do lado de fora, batendo de leve na porta. "Mãe, mãe, a gente não terminou de conversar." Não respondi. Vitor ficou quieto na sala. Eu dobrei cada peça com o cuidado de sempre. Coloquei os sapatos nas bolsas de tecido, separei os remédios da semana numa caixinha com divisórias. Sabia o que estava fazendo, porque, minha querida, eu tinha 75 anos, mas não tinha perdido o juízo, nem por um instante. E naquele momento, naquele silêncio do meu quarto, enquanto o cheiro de lasanha ainda preenchia a casa toda, compreendi uma coisa com uma clareza que nunca tinha sentido antes na minha vida. Eles não estavam fazendo isso por mim. Estavam fazendo por eles, pela conveniência deles, pela vida que queriam viver sem a responsabilidade de uma mãe, uma avó, uma velha que de vez em quando tinha uma tontura
e precisava de atenção. E enquanto fechava o zíper da mala, tomei uma decisão silenciosa. Se era para ir, eu ia, mas não da forma que eles imaginavam. Antes de você continuar ouvindo a minha história, eu quero te pedir uma coisa. Se você tem uma avó, uma mãe, uma tia idosa que você tem deixado de lado por conta da correria da vida, para por um segundo. Pensa nessa pessoa agora, porque o que eu vou te contar vai te mostrar que esses seres que parecem frágeis carregam uma força que você provavelmente subestima. Deixe um comentário aqui. Você já parou para perguntar de verdade para um idoso que você ama o que ele está sentindo? Faz isso depois e fica comigo, porque a história ainda está no começo. A casa de repouso Jardim das Magnólias ficava a 42 quilômetros da minha casa, numa estrada estadual ladeada de eucaliptos altos dos dois lados que criavam uma sombra comprida no asfalto nas manhãs frias. Quando o carro de Marcelo parou na frente do portão azul claro, numa manhã de março, com o ar ainda frio de madrugada, deixando os vidros embaçados, eu segurei minha bolsa de couro marrom no colo e olhei para aquele prédio de 2 andares, com janelas grandes e varandas com floreiras cheias de primavera colorida, sem dizer uma palavra. Marcelo desligou o motor. Ficou um momento em silêncio, as 2 mãos no volante. Bonito, né, mãe? Tem jardim lá no fundo, tem piscina aquecida, tem sala de artesanato, de música. Eu não respondi. Peguei minha mala do porta-malas com as próprias mãos antes que ele pudesse pegar e entrei pelo portão. A recepcionista se chamava Patrícia, 20 e poucos anos, cabelo castanho preso num rabo de cavalo, uniforme azul com o logotipo bordado no bolso, o sorriso treinado de quem já viu essa cena mais vezes do que consegue contar. Filho que chega com a mãe idosa, assina os papéis sem muita demora, dá um abraço que dura 3 segundos e vai embora. Vi nos olhos dela, por um instante, uma pitada de pena que ela tentou esconder rápido. Não precisava esconder. Eu não precisava de pena, mas reconheci o olhar. Ela me mostrou o lugar com o roteiro decorado de quem já fez o tour 300 vezes. O refeitório com as mesas redondas, a sala de TV com as poltronas de couro, a área de fisioterapia com os equipamentos enfileirados, o jardim com os bancos de pedra, e então o quarto 14, cama de solteiro com cobertor azul piscina, armário de 2 portas com chave, banheiro pequeno com corrimão de metal, janela com vista para o jardim, o que era bom. Uma cômoda de madeira clara com uma planta artificial em cima, uma daquelas de plástico verde brilhante, que tentam imitar samambaia, mas parecem coisa de dentista. Marcelo ficou no lugar por 45 minutos. Assinou tudo o que a diretora, Fernanda, colocou na frente. Pagou o primeiro mês com cartão. Deu um abraço em mim no corredor, 3 segundos, cheiro do mesmo perfume de sempre, e disse: "Mãe, qualquer coisa você liga. A gente vem te visitar logo." Vitor, que tinha ficado na recepção durante todo o processo, acenou da porta com um sorriso que não chegou aos olhos. 2 pares de pés descendo a escada, a porta principal abrindo e fechando, o som do carro no estacionamento. Fiquei parada no meio do quarto 14, com a mala ainda fechada ao lado dos pés, ouvindo o silêncio que ficou quando o motor do carro de Marcelo sumiu na estrada entre os eucaliptos. O quarto cheirava a desinfetante e lavanda artificial. Tinha uma pequena rachadura no canto do teto que formava uma linha fina diagonal. A janela não fechava completamente, deixando um fino assobio de vento sempre que a brisa batia do lado certo. A cama rangia quando eu sentei na beira para testar. O colchão era firme demais. Fiquei ali sentada por alguns minutos. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. E então me levantei, abri a mala e comecei a guardar as roupas no armário, dobrando cada peça com o mesmo cuidado de sempre. Pendurei o casaco bege no cabide de madeira. Coloquei minha foto de Jorge e Marcelo bebê em cima da cômoda. Tirei a planta de plástico e coloquei embaixo da cama. Não ia conviver com planta morta. Nunca convivi. Nunca ia começar agora. Depois, fui dar uma volta pelo lugar. A casa de repouso Jardim das Magnólias tinha 43 residentes naquele dia de março. A maioria estava nos corredores amplos ou na sala de TV, sentados em cadeiras de rodas ou nas poltronas de couro desgastado, olhando para a tela com aquele olhar de quem não está realmente vendo nada, aquele olhar de espera indefinida. Alguns me cumprimentaram quando passei. Um senhor de cabelo branco e bigode fino me deu um aceno de cabeça formal. Uma senhora de bata florida me sorriu mostrando os dentes que não eram dela. Outros nem levantaram os olhos. Senti o peso do ar do lugar. Não era um peso ruim.
necessariamente. Era o peso de muita vida vivida e pouquinho de vida que restava, de histórias todas empilhadas num mesmo prédio de 2 andares, sem ninguém para ouvi-las. O jantar era às 18 horas em ponto, no refeitório grande com as mesas redondas de 4 lugares. O cardápio daquele dia era arroz, feijão, frango grelhado, salada de tomate e cenoura cozida. Tudo adequado, tudo sem graça, tudo preparado em quantidade industrial, sem nenhuma concessão ao prazer de comer. Sentei sozinha numa mesa do canto. Uma senhora de cabelos brancos curtíssimos, costas retas como régua, se sentou na cadeira da minha frente, sem pedir licença, e olhou para o meu prato antes de olhar para mim. Você chegou hoje, não era pergunta. Cheguei. Filho? Sim. Ela assentiu com a solenidade de quem acabou de ter uma suspeita confirmada. Eu também, faz 2 anos. Me chamo Irene Cavalcante, Joana Ferreira dos Santos. Ela olhou para mim por um momento com aqueles olhos escuros e afiados. Você não parece a que vai ficar chorando no quarto os primeiros dias. Não vou ficar. Bom, ela começou a comer. A cenoura cozida aqui é insossa. Amanhã de manhã, o café tem pão de queijo que é o único prestante. Assim começou minha amizade com Irene Cavalcante. 78 anos, ex-professora de matemática de escola pública durante 38 anos, viúva de um farmacêutico chamado Orlando, mãe de 3 filhos adultos que somavam entre si uma visita completa a cada 3 meses e telefonemas que duravam em média 4 minutos e 40 segundos. Eu soube o tempo médio porque Irene tinha uma agenda onde anotava tudo, incluindo duração de ligações, com a precisão metódica de professora de exatas que nunca desapareceu mesmo depois de aposentada. Nos primeiros dias, fiz o que eles esperavam que eu fizesse. Participei das atividades obrigatórias. Fui nas aulas de ginástica, adaptada às 8 da manhã, onde balançamos os braços para uma música de ritmo lento, enquanto a monitora contava 1, 2, 1, 2, com a paciência de pedra. Fui na aula de artesanato onde aprendi que a atividade principal era colar retalhos de tecido estampado numa moldura de isopor e chamar isso de mosaico. Comia na hora certa, dormia na hora certa, tomava os remédios da minha lista nos horários marcados. Era uma boa residente, discreta, educada, sem dar trabalho, exatamente o que eles queriam que eu fosse. Mas por dentro, eu observava com os olhos de quem passou 30 anos enxergando onde as contas não fecham. Na farmácia interna, os remédios chegavam em dias e horários errados com uma consistência que só podia ser falta de organização no pedido, nunca coincidência. Na segunda semana, 2 residentes ficaram sem um remédio de pressão por 2 dias, porque o estoque tinha acabado e o pedido foi feito tarde demais. No refeitório, o cardápio se repetia em ciclo de 7 dias sem variação, provocando reclamações diárias que ninguém registrava nem resolvia. Nas contas do mural de avisos, cobranças adicionais que apareciam sem explicação, serviços supostamente extras que muitos residentes assinavam sem questionar, porque assinavam tudo sem questionar há tanto tempo que tinham parado de ler antes de assinar. Vi a diretora, Fernanda, entrando e saindo do seu escritório no fundo do corredor da administração com a expressão de alguém que está sempre correndo atrás de um problema que não para de crescer. 30 e poucos anos, boa vontade visível, mas os ombros carregados com o peso de quem está fazendo o trabalho de 3 pessoas com a capacidade de uma. Vi Dona Cecília Almeida Noronha, a proprietária, chegando na cadeira de rodas empurrada pela neta toda quarta-feira às 2 da tarde. 82 anos, cabelos brancos impecavelmente arrumados, anel de esmeralda que pegava a luz do corredor, de um jeito que me fez apertar os olhos para ver melhor. Ela passava pelos corredores com um olhar que era vago na superfície, mas tinha qualquer coisa de ativo por baixo, como água que parece parada, mas tem corrente embaixo. Assinava o que colocavam na sua frente, trocava algumas palavras com Fernanda e ia embora. Durava em média 40 minutos. Na terceira semana, tomei uma decisão. Fui até a porta do escritório de Fernanda e bati 2 vezes. Pode entrar. Ela levantou os olhos da tela do computador com aquela expressão de quem esperava mais um problema. Dona Joana, precisa de alguma coisa? Trabalhei com finanças durante 30 anos, disse, sem rodeio. Vi no mural 3 cobranças duplicadas no extrato do mês de fevereiro e o contrato com a farmácia distribuidora vence semana que vem sem que haja qualquer indicação de renovação no arquivo que está na recepção. Posso ajudar ou não posso? Fernanda ficou me olhando por um momento. A mistura de expressões no rosto dela era interessante. Surpresa,
um resquício de condescendência da funcionária acostumada a lidar com idosos que querem se sentir úteis e, por baixo das duas coisas, um alívio que ela ainda não tinha se permitido sentir por completo. Ela se levantou, foi até a cafeteira no canto, encheu uma xícara e me ofereceu. Vai querer café? Vou. Sentei na cadeira do outro lado da mesa dela. E começamos. Marcelo ligou na primeira semana. A ligação durou 6 minutos e 40 segundos, eu contei, inspirada em Irene. Na segunda semana, mandou mensagem de texto. Mãe, tudo bem? Respondi. Tudo. Na terceira semana, silêncio. Vitor, nem na primeira semana havia ligado. Eu sabia o que estava acontecendo. Eles tinham resolvido o que consideravam um problema e seguido com as vidas deles. Eu era uma tarefa concluída, um item riscado da lista, uma preocupação encerrada. Tudo bem. Eu também estava encerrando preocupações, as minhas. O escritório de Fernanda ficava no fundo do corredor da administração, espremido entre uma sala de arquivos cheia de caixas e a lavanderia que funcionava com barulho constante de máquinas. Era um cômodo pequeno demais para o volume de trabalho que tentava conter. Papéis empilhados na mesa, 2 pastas abertas no chão ao lado da cadeira, 2 computadores lentos cujas telas piscavam às vezes como quem também estava cansado. A janela pequena dava para o estacionamento e entrava uma luz que não era suficiente, forçando a lâmpada fluorescente a trabalhar em tempo integral. Na primeira vez que sentei do outro lado da mesa dela, passei 40 minutos mostrando as 3 cobranças duplicadas que tinha encontrado no extrato do mural. Eram simples de ver para quem sabia o que procurar. Uma empresa de lavanderia externa que tinha sido cobrada 2 vezes no mesmo mês, com datas diferentes, mas valores idênticos, um fornecimento de material de limpeza que aparecia em 2 notas fiscais separadas para o mesmo produto, e um serviço de manutenção de jardim que constava no extrato bancário, e também numa conta em aberto que nunca tinha sido baixada como paga. Fernanda olhou para os 3 papéis que eu tinha separado lado a lado na mesa. Como a senhora encontrou isso tão rápido? Porque olhei. Você tem os contratos do último semestre aqui no arquivo? Tinha. Ao longo das 2 semanas seguintes, nas tardes depois do almoço, quando o refeitório ficava quieto e os residentes iam para o descanso, sentei no escritório de Fernanda com as pastas abertas na mesa e fui passando por cada contrato, cada fatura, cada extrato bancário. O que fui encontrando me fez apertar os olhos repetidas vezes, não de cansaço, mas de incredulidade. A casa de repouso Jardim das Magnólias estava perdendo dinheiro todo mês de uma forma tão consistente e diversificada que levou 1 hora só para eu catalogar todas as fontes de vazamento. Não era desonestidade, era simplesmente descuido acumulado, contratos mal negociados com fornecedores que aproveitavam a inércia para subir preços sem resistência. Serviços terceirizados a valores bem acima do mercado regional, porque ninguém tinha feito cotação comparativa nos últimos 4 anos. Horas extras de funcionários registradas de forma irregular, às vezes infladas, às vezes nem registradas, gerando uma confusão de pagamentos que ninguém conseguia rastrear com precisão. Itens de manutenção comprados sempre no mesmo fornecedor, sem consultar alternativas, por conveniência, que estava custando 30% a mais do preço médio. Fernanda me ouvia tomar notas e fazia a expressão de quem está vendo o raio-x de uma fratura que suspeitava, mas tinha medo de confirmar. Minha sócia original foi embora há 1 ano. Ela me contou numa tarde de chuva pesada, com as 2 mãos em volta da xícara de café e o som das máquinas da lavanderia fazendo um fundo constante. Ela cuidava de toda a parte administrativa e financeira. Quando saiu, eu tentei absorver tudo, mas minha formação é em gerontologia. Eu sei cuidar de pessoas, sei montar programa de atividades, sei o que um idoso precisa do ponto de vista de saúde e bem-estar. Mas número, fluxo de caixa, contrato de fornecedor, isso não é meu terreno. E Dona Cecília? Perguntei. Fernanda baixou os olhos por um instante. Dona Cecília assina o que eu coloco na frente e confia que estou fazendo o melhor que posso. A família dela só aparece quando tem evento ou quando... Ela parou. Quando quer dinheiro, terminei. Ela não negou. O lugar é dela, é a vida dela. Mas quem toca o dia a dia sou eu. Olhei para a pilha de contratos na mesa. Então, vamos tocar juntas. O que aconteceu nos meses seguintes foi, em retrospecto, a coisa mais satisfatória que eu fiz em décadas. E olha que eu passei a vida fazendo coisas satisfatórias no trabalho. Mas havia algo diferente nessa situação. Eu não estava mais fazendo por obrigação, por salário,
por construção de carreira. Estava fazendo porque aquele lugar precisava, porque as pessoas que viviam ali mereciam melhor e porque eu tinha 60 anos de experiência gritando para ser usada em vez de aposentada. Irene se tornou minha parceira nessa empreitada de um jeito que não foi planejado, mas que se encaixou perfeitamente. Ela tinha o olho voltado para as necessidades cotidianas dos residentes, para o que faltava, para o que causava desconforto, para o que poderia mudar a qualidade de vida do dia a dia. Eu tinha o olho voltado para os números, para os processos, para os contratos. Juntas, formamos uma dupla que cobria o terreno inteiro. O cardápio é o problema mais urgente, me disse Irene numa manhã enquanto caminhávamos pelo jardim, o ar frio deixando nossa respiração visível. Olha o que acontece no refeitório. As pessoas comem por obrigação. Ninguém tem prazer. E prazer à mesa para um idoso é uma das últimas coisas que ainda funcionam plenamente. Tirar isso é tirar muito. Ela tinha razão. O contrato com o fornecedor de alimentos era antigo e engessado, pagando por uma dieta padrão que não considerava variações sazonais, preferências regionais, nem as necessidades nutricionais específicas de uma população idosa com condições diversas. Passei 3 dias estudando o contrato. Identifiquei os pontos de renegociação. Pesquisei fornecedores alternativos na região. Convocei Fernanda para uma reunião onde apresentei uma proposta de renovação contratual que, com pequenos ajustes de parceiros e volumes, poderia economizar 18% nos custos com alimentação, enquanto aumentava a variedade e a qualidade do cardápio em pelo menos 30%. Fernanda me olhou sobre os papéis que eu tinha preparado. Dona Joana, isso aqui é um trabalho de consultoria. É o que eu sei fazer, mas a senhora não precisa. Precisar ou não precisar não é a questão. A questão é que o trabalho precisa ser feito. Quer fazer junto ou prefere que eu espere no jardim? Ela foi buscar mais café. No 5º mês, tínhamos renegociado 6 contratos de fornecedores, reduzido os custos fixos mensais em 18,3%, eliminado todas as cobranças duplicadas, implantado um sistema simples de controle de estoque de farmácia que garantia que nenhum remédio essencial ficaria em falta por mais de 48 horas, revisado toda a política de horas extras, criando um cronograma rotativo que era mais justo para os funcionários e mais previsível para as finanças. Fernanda dormia melhor. Ela mesma me disse isso numa manhã, na fila do café da manhã, com uma expressão de espanto sobre o próprio rosto. Ontem dormi 8 horas. Faz meses que não dormia mais de 5. Os funcionários também notavam a diferença. Um cronograma que não mudava toda semana. Uma política de folga clara, a sensação de trabalhar num lugar que sabia para onde estava indo. E os residentes notaram. Isso foi o que mais me importou. O cardápio novo entrou na 6ª semana da renegociação. A primeira refeição com o novo fornecedor foi uma quarta-feira comum. Almoço de arroz com açafrão, frango com limão e ervas, legumes no azeite e uma sobremesa de maracujá, que Irene tinha pedido especificamente porque era a favorita de um senhor chamado Seu Benedito, que completava 89 anos naquele dia. Quando trouxeram a sobremesa e colocaram na frente do Seu Benedito com uma vela, o homem que tinha passado os últimos 2 anos comendo sem expressão, levou a colher à boca, fechou os olhos e, quando os abriu, tinha um brilho que estava apagado faz tempo. Irene me olhou do outro lado da mesa, com a expressão de quem não precisa dizer nada, porque a cena está dizendo tudo. Virei sócia do programa educacional que Irene desenvolveu quase por acidente. Ela começava com uma lousa pequena e giz, numa tarde livre para ensinar aritmética básica para um grupo de 3 senhoras que reclamavam que tinham parado de conseguir conferir o troco no mercado, depois que os supermercados tinham mudado os sistemas de caixa. Em 2 semanas, o grupo tinha 8 pessoas. Em 1 mês, 16, incluindo homens que inicialmente tinham se aproximado com o pretexto de ver o que estava acontecendo e nunca tinham saído. Irene ensinava com a paciência e o humor de quem passou a vida tornando o difícil simples, e as pessoas aprendiam com o prazer de quem estava descobrindo que o cérebro ainda funcionava, que ainda era capaz, que ainda tinha algo a aprender. Eu ajudei a formalizar o programa numa proposta para Fernanda. Criamos uma grade de atividades educativas que não eram condescendentes, que tratavam os residentes como adultos capazes, que respeitavam a inteligência e a experiência de pessoas que tinham décadas de vida mais do que qualquer professor poderia acumular.
Aulas de matemática financeira básica para quem queria. Roda de história onde os próprios residentes narravam memórias e os outros ouviam. Grupo de escrita onde quem quisesse escrevia cartas ou pequenos textos e a Irene dava retorno. Um clube de leitura que começou com 3 livros e 1 ano depois tinha 12 membros apaixonados. No 7º mês, Fernanda me levou até o quarto de Dona Cecília no 2º andar. Ela estava na poltrona de veludo vinho, olhando pela janela para o jardim que naquele dia estava cheio de sol. Um livro no colo que ela de fato estava lendo. Uma xícara de chá na mesinha do lado. 82 anos. Presença que preenchia a sala de um modo que não tinha nada a ver com o volume físico dela. Quando Fernanda terminou de nos apresentar e explicou o que eu tinha feito nos últimos meses, Dona Cecília me olhou por um longo tempo com aqueles olhos castanhos de corrente por baixo. Você tem formação? 30 anos de gestão financeira. Por que você está aqui? Meu filho achou que era o melhor para mim. Ela ficou quieta por um momento que durou mais do que um momento comum. Meus filhos também achavam muita coisa, disse por fim, com a calma de quem já passou do ponto de mágoa e chegou no de entendimento. Sente. Aquela conversa durou 2 horas e meia. Dona Cecília tinha fundado a Jardim das Magnólias 23 anos atrás, depois que sua mãe passou por uma experiência terrível numa instituição que tratava os residentes como números de leito. Ela tinha construído tudo do zero com uma mistura de dinheiro da herança do marido, muito trabalho e a visão muito clara de que havia um jeito certo de tratar pessoas velhas, como pessoas, com dignidade real, não caridade disfarçada de cuidado. Ela era lúcida, organizada e muito mais informada sobre o estado do negócio do que a postura de assinar o que colocam na frente fazia parecer. Eu ainda leio os relatórios, disse ela com um canto de sorriso. Só não me meto mais porque o médico diz que preciso de menos estresse. Mas eu sei o que está acontecendo. Sabia que havia problemas antes de você chegar. E sabia que eu precisava de alguém que entendesse de números antes que os meus filhos entendessem que dava para mexer nos meus documentos. Eles estão tentando? Há 2 anos. Já passaram por 2 advogados tentando uma interdição. O meu médico se recusa a assinar o laudo porque estou em plena capacidade. Mas eles não vão desistir. Olhei para ela. Por isso a proposta de sociedade. Ela assentiu. Uma empresa com 2 sócios ativos é muito mais difícil de contestar. E você, Joana, não é do tipo que assina o que põe na frente. Isso eu já sei só de olhar. Edmilson, meu advogado de 20 anos, veio me visitar na sexta-feira seguinte. Ficamos 3 horas na salinha de reuniões que Fernanda nos cedeu. Eu expliquei a situação. Ele fez perguntas, tomou notas, leu os documentos que eu tinha separado. No final, abriu as mãos sobre a mesa. Dona Joana, isso aqui está bem estruturado. A Dona Cecília claramente sabe o que quer. A proposta é legítima. Minha única pergunta é, você quer isso? Olhei para a janela. O jardim lá fora com seu Benedito sentado num banco de pedra, o sol na cabeça dele, uma xícara de chá na mão. Quero. No 10º mês, com Edmilson e o advogado de Dona Cecília presentes, assinou-se o contrato de sociedade no cartório da cidade. Eu e Fernanda como coadministradoras, cada uma com uma cota definida, Dona Cecília mantendo sua participação e seu quarto no 2º andar, com garantias documentadas de que as condições não poderiam ser alteradas sem unanimidade de todos os sócios. Enquanto saíamos do cartório com as vias originais em mãos, Irene me esperava na varanda da casa de repouso com 2 xícaras de café. E então, ela disse, assinado. Ela me ofereceu a xícara. Tomamos o café em silêncio, olhando para o jardim florido. Você sabe que quando seu filho souber, vai ter confusão. Sei. Vai conseguir lidar? Olhei para ela. Irene, eu criei um filho sozinha depois que fiquei viúva aos 25 anos. Trabalhei em 2 empregos ao mesmo tempo durante anos e gerenciei as finanças de uma empresa por 3 décadas. Você acha que não consigo lidar com um filho surpreso? Ela tomou um gole de café e olhou para a frente. Não. Acho que consegue. Estava com curiosidade para ver como você lida. Nós 2 rimos, e o café estava bom. Os filhos de Dona Cecília apareceram em uma terça-feira chuvosa do 11º mês, sem aviso prévio. 2 homens de 50 e tantos anos, Rodrigo e Eduardo, bem vestidos, expressões de quem chegou com agenda. Eu estava no escritório quando Patrícia entrou para me avisar que havia visita para a proprietária no hall de entrada. Fui até lá para cumprimentá-los como coadministradora. Vi em seus rostos, quando Patrícia me apresentou pelo cargo, a mesma expressão que eu reconhecia de uma vida,
A surpresa rapidamente reconfigurada em cordialidade calculada. Quem é essa mulher e o que ela está fazendo aqui? Rodrigo, o mais velho, me apertou a mão com firmeza excessiva. Dona Joana, ficamos sabendo da nova estrutura societária. Ficaram, confirmei. A dona Cecília deve estar te esperando. Ela avisou que vocês vinham? Pausa. A gente veio de surpresa para dar uma alegria a ela. Entendo. Deixa eu avisar que vocês chegaram. Passei o resto daquela tarde no escritório ouvindo, pela parede fina, o tom da conversa no quarto de Dona Cecília subir e descer. Não ouvi as palavras, mas ouvi o ritmo. Rodrigo com a voz pesada de quem quer parecer razoável, mas não está sendo. Eduardo com a voz mais aguda de quem perdeu a paciência antes de entrar. E Dona Cecília com a voz baixa e firme de quem não vai se mover. Eles saíram 40 minutos depois, sem se despedir de mim. Fui até o quarto dela. Ela estava na poltrona com o livro no colo, mas não estava lendo. Estava olhando para a janela. Como foi? Perguntei. Como sempre. Eles querem a procuração. Eu neguei. Eles dizem que estou sendo manipulada. Eu disse que sei muito bem o que estou fazendo. Rodrigo disse que vai falar com o advogado deles. Ela virou a cabeça para mim. Você não está assustada? De 2 homens que não conseguem convencer nem a própria mãe a assinar o que querem? Não. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Bom, eu também não. A tentativa de contestar o contrato de sociedade chegou 6 semanas depois, por carta. O advogado deles levantava questões sobre a capacidade de discernimento de Dona Cecília no momento da assinatura e sobre supostas irregularidades no processo. Edmilson respondeu ponto por ponto, com documentação completa do processo, laudo médico atualizado assinado pelo geriatra de Dona Cecília e a ata da reunião de sócios devidamente notarizada. A resposta deles levou 1 mês para chegar. Era mais curta que a nossa. O assunto ficou quieto, não resolvido, mas quieto. Marcelo ligou no 11º mês com a voz diferente, um pouco mais tensa, um pouco mais apressada do que era habitual. Mãe, como você está? Estou bem. A gente estava pensando em ir te visitar. Vitor está com saudade. Vitor não tinha ligado uma única vez nos últimos 4 meses. Pode vir, disse. Tem alguma coisa que você precisa? Não. Silêncio curto. A gente vem sábado? Pode vir sábado. Desliguei e voltei para a planilha que estava revisando. Eles vieram no sábado seguinte. Marcelo de camisa social clara e calça de alfaiataria, como se fosse a uma entrevista. Vitor de jeans e uma camisa de botão que eu nunca tinha visto, provavelmente comprada para a ocasião. Patrícia os recebeu na entrada e informou que eu estava em reunião. Eles esperaram 45 minutos na sala de visitas. Quando entrei, Marcelo estava de pé, andando de um canto para outro com o celular na mão. Vitor estava sentado com os ombros curvados para frente. Os dois se levantaram quando me viram. Usei uma calça de alfaiataria cinza e uma blusa branca naquele dia. Tinha cortado o cabelo mais curto do que nunca no mês anterior, e quando me olhei no espelho depois, reconheci a mulher que tinha ficado alguns anos sem aparecer. Mãe, Marcelo veio na minha direção. O abraço durou mais do que 3 segundos. Você está diferente. Estou. Diferente bem, ele emendou me olhando. Mas, sei lá. Mas você. Sentamos. Pedi café. Olhei para eles esperando. A gente queria conversar. Marcelo começou juntando as mãos sobre a mesa com um gesto que reconheci. Era o mesmo que ele fazia quando tinha 10 anos e queria pedir alguma coisa que sabia que era difícil de conseguir. Mãe, a gente estava pensando que talvez fosse hora de você voltar para casa. Esperei. A gente sentiu sua falta. Vitor sentiu muito. E a gente pode fazer diferente dessa vez. Contratar alguém para te acompanhar. Eu apareço mais. A gente marca os almoços de domingo de volta. Marcelo, disse. Por que vocês querem que eu volte agora? Ele abriu a boca. Porque eu sinto sua falta. Você ligou 4 vezes em 11 meses. Vitor mandou uma mensagem de Feliz Páscoa em setembro. Por que agora? Vitor olhou para o chão. Marcelo ficou quieto por um momento. Quando falou, o tom tinha mudado. Eu ouvi que você assinou uma sociedade aqui. Ouvi de quem? A cidade é pequena, mãe. Cartório comenta. A Silvana do banco mencionou para a Luciana que tinha processado documentos seus. E eu fiquei preocupado. Você assinou um negócio sério sem consultar a família. Sem me consultar. Você pode ter sido manipulada, mãe. Acontece muito com pessoas mais velhas. Tem gente sem escrúpulos que... Para. Ele parou. Olhei para o meu filho por um momento longo. Para o filho que eu tinha criado com tanto amor e tanto suor. Para o filho que tinha colocado um envelope com o nome de uma casa de repouso na minha mesa de aniversário sem me perguntar nada.
Vou te mostrar alguma coisa. Levei os dois pelo lugar inteiro, pelo jardim revitalizado com o horto, onde 3 residentes e 2 alunos de uma escola estavam tentando plantar cenoura. Pela sala de atividades com o calendário da semana cheio de opções reais. Pelo refeitório com o cardápio semanal variado no mural, o café de amanhã já anunciado. Pelo escritório de administração, os 2 computadores novos, o sistema de prontuário eletrônico na tela. Cumprimentei cada funcionário que cruzou nosso caminho pelo nome. Parei para que Irene apresentasse o resumo do programa educacional que estava escrevendo. Vi nos olhos de Marcelo a expressão mudar em tempo real enquanto entendia o que estava vendo. De volta à sala de visitas, sentei na minha cadeira. Eu não fui manipulada, disse, com a voz tranquila de quem não precisa de volume para ser ouvida. Identifiquei um negócio que precisava de gestão competente, construí uma relação de confiança legítima com a proprietária, negociei uma sociedade com suporte jurídico adequado e estou co-administrando um lugar que melhorou significativamente nos últimos meses. Isso se chama trabalho. É o que eu faço há 50 anos. Silêncio. A casa continua minha. Continuei. Cada centavo que tenho continua meu. Ninguém tocou em nada que é meu sem minha permissão. O que aconteceu é que vocês tinham decidido guardar numa prateleira, encontrei outra coisa para fazer com o tempo e o cérebro que vocês achavam que não serviam mais para nada. Vitor levantou os olhos do chão. Havia neles algo que eu identifiquei com algum esforço, porque fazia tempo que não via dirigido a mim. Vergonha genuína. Vó, ele disse, com a voz baixa. Eu sei que eu não liguei, que a gente some, que a gente fez errado. Esperei. Não é que não me importo, é que é fácil a vida seguir e a gente deixar. Não tem desculpa para isso. Só estou dizendo que não foi de maldade. Eu sei que não foi de maldade, disse. Nunca achei que foi, mas maldade e descuido chegam no mesmo lugar para quem está do outro lado. Ele assentiu. Marcelo ficou quieto por um longo momento. Quando falou, a voz estava baixa. Eu errei. Eu sei que eu errei com você. Pausa. Não foi por mal, mãe. Estava sobrecarregado, a Luciana estava muito mal, o trabalho estava num momento péssimo, mas você não merecia. Não merecia o jeito que eu fiz. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Era um silêncio que tinha peso, mas não era pesado. Era cheio de coisa dita, e de coisa que não precisava mais ser dita, porque já estava no ar entre a gente. Aceito, disse por fim. Aceito que você errou. Aceito o que você sente, mas aceitar não é esquecer, Marcelo. E as coisas precisam mudar para que a gente construa algo diferente. Não pode ser você aparecendo quando tem notícia de que eu assinei documento. Tem que ser você ligando numa terça à noite sem motivo nenhum, só para falar. Você entende a diferença? Ele entendeu. Ficamos para o almoço, os 3. Era quarta-feira. Dia que o novo cardápio tinha colocado frango com limão siciliano, arroz com amêndoas e legumes assados. Vitor comeu 2 porções. Marcelo perguntou de onde era a receita. Irene apareceu para o café da tarde e sentou conosco sem ser convidada, o que era exatamente o jeito dela, e passou meia hora interrogando Vitor sobre a faculdade de administração que ele estava cursando com a precisão de uma professora de matemática que nunca sai de campo. Quando eles foram embora, mais de 2 horas depois, Marcelo me abraçou por mais tempo do que nunca tinha feito desde pequeno. Posso voltar semana que vem? Ele perguntou. Pode. E você me avisa se precisar de alguma coisa? Olhei para ele. Eu aviso, mas você também me avisa. Tudo bem, filho? Ele ficou me olhando por um momento. E então, pela primeira vez em muito tempo, respondeu com honestidade. Não totalmente, mas estou tentando. Eu sei. Isso é o suficiente. Hoje, 2 anos depois daquele sábado de almoço, estou sentada na varanda do escritório com uma xícara de chá de erva cidreira que Irene me trouxe sem que eu pedisse, porque ela tem essa intuição de trazer o que a pessoa precisa antes que a pessoa saiba que precisa. O jardim lá fora está cheio de sol de tarde e tem 3 residentes e 2 alunos de uma escola primária tentando plantar cenoura num canteiro que o seu Benedito designou como área de treinamento para quem não sabe ainda o que está fazendo. Ninguém está conseguindo muito sucesso com a cenoura, mas todos estão rindo. Tenho 78 anos. Sou coproprietária e co-administradora da Casa de Repouso Jardim das Magnólias, responsável pela gestão financeira, pelas parcerias externas e pelo programa educacional que Irene criou e que agora tem nome oficial e um manual de 8 capítulos que ela terminou de escrever na semana passada, reclamando que ficou burocrático demais, até eu apontar que era exatamente o que um manual precisava ser.
Dona Cecília nos deixou há 6 meses. Foi uma manhã quieta de domingo, no quarto do segundo andar, com a janela aberta para o jardim que ela tanto amava. Ela tinha me pedido na semana anterior para plantar uma lavanda perto do banco de pedra onde seu Benedito costumava sentar, porque lavanda atraía borboletas e ela queria ver borboletas da janela. Plantamos, ela viu. Na manhã em que foi embora, havia 3 borboletas no jardim. Deixou sua cota da empresa para mim e para Fernanda em partes iguais, numa proporção que equilibrava as duas como sócias, com participações equivalentes. Os filhos tentaram contestar. O testamento era sólido como ela sempre foi. O caso foi arquivado. O lugar tem hoje 62 residentes e uma lista de espera de 31. A equipe de saúde foi ampliada. O programa com escolas da região foi visitado por representantes de 3 municípios vizinhos que querem implementar algo parecido nos próprios centros. Irene foi convidada para apresentar o manual numa conferência de gerontologia e disse que ia, mas que precisava de um vestido novo para a ocasião, o que me alegrou imensamente. Marcelo vem todo mês. Às vezes traz Luciana, cuja saúde melhorou e que se revelou uma mulher de bom humor e opiniões firmes, que eu sempre gostei, mas nunca tinha conhecido direito. Às vezes vem sozinho e ficamos conversando ou em silêncio, ambos igualmente bons. No último mês, ele me ajudou a renegociar um contrato com uma empresa de segurança. Percebeu o problema na 3ª linha do documento. Fiquei olhando para ele com uma expressão que ele entendeu. Aprendi alguma coisa com a mãe, ele disse, encolhendo os ombros. Vitor está no penúltimo semestre da faculdade de administração e liga às vezes com perguntas. Boas perguntas, do tipo que mostram que ele está pensando de verdade, não só cumprindo o currículo. Quando acerta uma análise sozinho, o orgulho que sinto não tem nome em nenhuma língua que conheço, mas é o orgulho mais puro que existe, aquele que não tem nada de possessivo, que é só alegria pela pessoa sendo quem deveria ser. O quarto 14 ainda é meu. A janela ainda tem o assobio fino quando o vento bate do jeito certo. A cômoda tem agora 6 molduras com foto, 2 plantas de verdade que cresceram mais do que eu esperava, e a xícara da Dona Cecília que Fernanda me deu depois que ela foi, dizendo que ela mesma teria querido. A planta de plástico continua embaixo da cama. Aprendi muita coisa nesses 3 anos. Não da forma que eu esperava aprender, não na escola que eu teria escolhido, mas nas mais valiosas nunca são as escolhidas, são as que aparecem quando você menos esperava. Aprendi que silêncio pode ser a resposta mais poderosa. Naquela noite do meu aniversário de 75 anos, quando não gritei, não chorei, não implorei, e simplesmente fui dobrar minhas roupas em silêncio. Tomei uma decisão sobre quem eu ia ser no que viesse depois. Não foi capitulação, foi posicionamento. Tem uma diferença enorme entre ceder com fraqueza e aceitar com estratégia. Aprendi que propósito não tem data de validade. Eu havia chegado a uma conclusão, em algum momento dos anos anteriores, de que talvez a fase de fazer coisas que importavam tinha acabado, que o que restava era uma espera. Estava errada de uma forma que me envergonha um pouco quando penso hoje. Não era o fim da fase produtiva, era a mudança dela. Outro terreno, outra escala, outra forma, mas não menor, nunca menor. Aprendi que família é escolha mais do que sangue. Irene se tornou, em 2 anos e tanto, mais família do que muita gente de sangue foi em décadas. Fernanda também. Os residentes que sabem meu nome e me perguntam como estou de manhã com interesse real, não protocolo. A Patrícia da recepção, que passou a trazer uma 2ª xícara de café para a mesa quando me vê chegar no escritório sem perguntar. Família é quem aparece, quem fica, quem se importa de verdade, não é título. Aprendi que perdão é uma porta, não uma borracha. Eu perdoei meu filho, perdoei meu neto, mas o perdão não apagou nada. Não fingiu que estava tudo bem antes porque não estava. Não transformou o erro num não acontecimento. O perdão foi a decisão de não carregar mais aquele peso enquanto caminhava para o que vinha a seguir. É diferente de esquecer. É uma escolha ativa de soltar para andar mais leve, não uma amnésia voluntária. E aprendi, a coisa talvez mais simples e mais difícil de tudo, que a gente não envelhece para ser guardada, a gente envelhece para acumular. E o que acumula, quando é colocado no lugar certo, vale mais do que qualquer juventude. Se você chegou até aqui comigo, quero te fazer uma pergunta. Não para mim, para você. Tem alguém na sua vida que você tem tornado invisível? Uma avó, uma mãe, um pai, uma tia, um vizinho mais velho que você tem deixado passar sem parar? A vida fica corrida, eu sei.
Eu passei a minha inteira sendo corrida. Mas essas pessoas que parecem frágeis por fora carregam por dentro histórias que você não imagina, forças que você ainda não testou, coisas para te ensinar que não estão em nenhuma escola. Não espere um envelope de casa de repouso para descobrir quem elas são. Vai hoje. Liga agora. Aparece no fim de semana. Senta e pergunta como está de verdade. Não o tudo bem? De passagem. Pergunta da pessoa que quer ouvir de verdade o que vier depois. Pode ser a conversa mais importante que você vai ter. Eu me chamo Joana Ferreira dos Santos. Tenho 78 anos. Sou coproprietária de uma casa de repouso que ninguém me contratou para administrar, que me encontrou do jeito mais torto e mais bonito possível. Estou pela primeira vez em muitos anos exatamente onde preciso estar, fazendo o que sei fazer, com pessoas que me veem. Se essa história tocou você de algum jeito, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa nos comentários. Qual parte te marcou mais? Você tem uma história parecida? Alguém que você precisa ligar depois de ouvir isso? A gente está aqui, ouvindo, sempre. Até a próxima.